E aí, beleza? Em sua última missão dos Spartans em busca da super arma Halo, o Master Chief, também conhecido como John, teve seu corpo dominado por uma inteligência artificial chamada Cortana para poder derrotar o inimigo, a aliança militar chamada Covenant, que tem um único objetivo: exterminar todos os humanos da galáxia. Agora, à beira da morte, enquanto os médicos cuidam dele, eles precisam romper a conexão com Cortana para salvá-lo. 6 meses depois, John e sua equipe de Spartans têm uma missão no sistema Branta. Na aldeia local, os soldados tentam evacuar o povo. Eles explicam que é apenas temporário até que o perigo passe, mas a líder conhecida como a Mãe Anciã recusa-se a deixar suas terras e quando os soldados tentam forçá-los, o povo se revolta. Conforme as forças do Covenant chegam ao planeta, John e outro Spartan vasculham a área e encontram alguns soldados perdidos na neblina, o que faz com que seus comunicadores apresentem falhas. De repente, um soldado vê algo na neblina e desaparece. Então eles tentam abrir fogo sem sucesso. Mais soldados são capturados até que restem apenas John e Pérez. Nesse momento, John sente o cheiro da criatura e se esquiva antes que ela ataque. Uma luta começa entre eles e Pérez tenta atirar para ajudar, mas é derrubada. John imediatamente revida e após alguma luta, consegue matar o alienígena. Então ele procura por Pérez na neblina apenas para ser atacado por mais alienígenas. John luta contra todos eles sem problemas, matando-os um a um sem piedade. Ele continua sua busca e encontra os corpos de todos os soldados e Pérez, que está ferida, mas ainda viva. De repente, um grupo de alienígenas, incluindo o poderoso Arbiter, o cerca, mas em vez de atacar, eles se afastam e John vê uma figura misteriosa nas proximidades. Naquele momento, as forças do Covenant atacam com enormes feixes de energia que começam a destruir o planeta. A maioria dos locais finalmente se assusta o suficiente para correr para a nave espacial e evacuar, mas a Mãe Anciã e seus seguidores ainda permanecem para enfrentar o fim do planeta. Quando retornam ao quartel-general, John conhece Ackerson, o novo chefe encarregado dos Spartan, e Ackerson se mostra arrogante com John, pois sabe que há 6 meses atrás, John se liberou do chip de controle, e ele também foi uma experiência fracassada com Cortana, e para Ackerson, John não é um soldado confiável. Nesse momento, John tenta explicar que os Covenant estão se preparando para algo grande. No entanto, Ackerson não acredita na história de John sobre os alienígenas desaparecendo de repente e pensa que ele está tendo alucinações como um efeito colateral de Cortana. Depois, Ackerson não mostra à mídia o Master Chief nem o Silver Team, o que gera uma rixa entre outros esquadrões dos Spartans, pois antes todos levavam os créditos. Agora apenas os soldados que sobreviveram, como a cabo Thalia Perez. E Ackerson mentiu dizendo que os Spartans estavam em outra missão, o que deixou John irritado e foi discutir com seu novo chefe, pois Ackerson estava escondendo a verdadeira missão contra a Covenant. No entanto, Ackerson o ignorou novamente. E depois John visita secretamente a ex-almirante Margaret, que agora é apenas uma civil. Ela pede que ele encontre mais provas dos planos dos Covenant e as traga para ela, prometendo acreditar nele em troca. Enquanto isso, no Rubble, o ex-Spartan Soren e sua equipe libertam um criminoso chamado Félix da prisão, porque ele afirma saber a localização da doutora Halsey, a mulher que iniciou o programa Spartan e agora é procurada pela lei. Seguindo as direções de Félix, eles encontram uma nave destruída e Soren e Félix se equipam para investigar. Após atravessarem uma ponte perigosa, chegam ao porão de carga, mas quando Soren abre a cápsula, ela está vazia. Nesse momento, sua nave espacial se afasta e um grupo de soldados aparece para prender Soren, revelando que isso é uma armadilha de Félix que quer receber a recompensa por Soren. Em um local secreto, a doutora Halsey interroga uma jovem chamada Julia sobre o que acontece quando ela sai da sala. Julia lhe conta sobre um corredor e várias salas nas quais ela não tem permissão para olhar. Antes que a doutora possa pedir mais detalhes, o nariz de Julia começa a sangrar e ela morre. Algum tempo depois, a doutora Halsey tenta questionar uma nova Julia, mas o mesmo acontece. Seu nariz sangra e ela cai morta. Em um campo de refugiados, um homem escaneia todos os locais para encontrar escravos endividados que devem voltar ao trabalho. Quan se esconde em um túnel e tenta tirar o rastreador de sua orelha, mas infelizmente
simplesmente é pega em flagrante e tem que fugir. Quando um homem a encurrala em uma plataforma, Kwan empurra o cara para o chão. Outro homem continua a persegui-la, então ela quebra uma garrafa na cabeça dele para derrubá-lo. Mais homens vêm atrás dela, então Kwan pula no túnel de lixo para escapar. Em seguida, ela remove o rastreador e se esconde. Os homens logo chegam e começam a procurá-la, mas quando um deles se vira, descobre que Kwan empurrou seu parceiro para o espaço. Quando Kwan tenta sair sorrateiramente, o último homem pula sobre ela, então ela o apunhala na cabeça com seu rastreador. Depois, Kwan se encontra com o filho de Soren, Kessler, e tenta dizer-lhe que ele e sua mãe estão em perigo. Quando Kessler diz que seu pai os protegerá, Kwan tem que informá-lo de que Soren não voltará. Ao mesmo tempo, a esposa de Soren, Laera, está ficando desconfiada da equipe de seu marido, que prometeu procurá-lo, mas não estão fazendo muito esforço, dando mais atenção apenas para a nave e não ao seu capitão. Na sede, John admite à colega Spartan Kai que acha que a pessoa misteriosa que fez os alienígenas irem embora durante a luta era Maki, sua ex-namorada e membro do Covenant, que supostamente está morta. Naquele momento, John vê um funcionário mudar a placa da equipe Cobalt para aguardar, o que não faz sentido porque eles deveriam estar em uma missão. John vai perguntar sobre isso a Ackerson, mas ele ignora suas preocupações. Enquanto isso, a Spartan Reese treina na instalação, enquanto tenta esconder suas lesões. Ela não quer que os outros saibam, ou eles pensarão que ela é fraca e não poderá participar das futuras missões. Mais tarde, durante um exercício de treinamento no campo, ela está muito lenta, mas nega isso, então Master Chief a derruba com um tiro. Kai tenta repreender Master Chief por estar pressionando demais Reese, mas desesperada para provar que está bem, Reese se levanta e abre fogo para distraí-los antes de correr novamente. Ela continua lenta e desajeitada, então desta vez não consegue terminar o treinamento e cai sozinha. Mais tarde, a soldado Reese finalmente concorda em ver um curandeiro e vai com um ex-Spartan que perdeu a visão no campo de batalha. Ackerson investiga com Kai se há algo errado com o Master Chief, mas ela é uma soldado leal ao seu comandante e sabe o que ele passou no campo de batalha, e Ackerson está errado sobre ele. De volta à doutora Halsey, ela está confusa sobre o propósito do que estão fazendo com ela ali. Então ela observa como os funcionários levam a menina morta embora e conversa com Ackerson, que é o homem que a mantém naquela casa. No entanto, Ackerson se recusa a responder suas perguntas e traz uma nova clone de Julia para ser sua acompanhante. Nesse momento, a árvore na sala pega fogo, mas Ackerson apenas sai, revelando que Halsey está em uma sala de holograma. Depois, Ackerson vai até a sala onde está guardando a pedra angular, o dispositivo que pode dar-lhe acesso ao Halo. Quando ele está prestes a pegá-la, Cortana aparece para informá-lo de que ela terminou a simulação que ele pediu. Seus cálculos indicam que há uma probabilidade de 97% de algo ruim acontecer, então Ackerson conclui que não há nada que eles possam fazer para impedir isso. À noite, John visita Pérez para perguntar por que ela não está concordando com sua história sobre os alienígenas deixando a batalha. Pérez admite que os viu, mas se sente culpada porque todos os seus homens foram mortos e ela não pode explicar como sobreviveu. Então John retorna ao quartel-general e verifica o progresso do esquadrão Cobalt, apenas para descobrir que eles nunca deixaram o planeta. Ele percebe que o Covenant está interrompendo as comunicações antes de destruir planetas e que seu próximo alvo é Rick. Desesperado, John mente para sua equipe e diz que eles têm permissão para salvar o esquadrão Cobalt, então eles partem. Segundos depois, o Covenant chega a uma base em Reach e começa a matar soldados, que não conseguem fazer nada contra um alienígena poderoso. Mac lidera o ataque e abre uma porta para roubar mais uma pedra angular de Halo. Logo, a equipe de John pousa em Reach e tenta contactar a equipe Cobalt sem sucesso. Eles vasculham a área e entram em um edifício. Notam comida abandonada, o que significa que as pessoas saíram às pressas. Quando ativam a energia, um ruído estranho com vozes embaralhadas pode ser ouvido nos comunicadores. John reconhece como o ruído que ouviu durante o último ataque. Naquele momento, eles ouvem batidas vindo do porão e descem para investigar. Enquanto isso, Pérez adormece em sua mesa enquanto ouve a gravação de sua última luta, batucando os dedos no mesmo ritmo do barulho que John ouviu no porão. De repente, uma voz
voz do Covenant a acorda, a equipe de Jon se aproxima de uma porta misteriosa, mas é subitamente cercada por soldados que os prendem por terem pegado uma nave e armas sem autorização. Jon abre a porta de qualquer forma, apenas para encontrar a sala vazia. Quando a equipe de Jon retorna ao quartel-general, o almirante Case os repreende por insubordinação e suspende todos. Jon tem certeza de que a equipe Cobalt esteve naquele prédio e Case mostra a ele o caminho de voo que prova o contrário. Jon afirma que viu um arquivo diferente e que alguém o alterou. Case decide submeter Jon a um monitoramento neuroquímico e sua equipe não sabe se pode confiar nele. Nem mesmo Kai, pois quando diz que é uma amiga que Jon pode confiar, ele a trata apenas como uma soldado que deveria receber ordens. Momentos depois, 2 guardas escoltam Jon para sua avaliação psicológica, mas assim que entram no elevador, Jon os nocauteia. Ao mesmo tempo, Kai tenta explicar a Akerson que o resto da equipe foi enganado por Jon e que eles não sabiam que a missão não era autorizada. Akerson não se importa e informa que Jon escapou, então Kai se oferece para ajudar. Enquanto isso, a equipe Cobalt é encontrada morta perto do prédio que Jon vasculhou. Akerson diz que oficialmente listarão os corpos como desaparecidos em ação, o que deixa Case irritado porque Jon estava certo o tempo todo e obviamente Akerson sabia disso. No entanto, Akerson chama a chegada do Covenant de inevitável e até admite que seus superiores já sabem da situação. Se eles enviarem um alerta, isso causará caos e pânico, então é melhor começar a se preparar para uma evacuação silenciosamente. No Rubble, Laera é subitamente arrastada para um túnel, então ela tenta se defender, mas acaba sendo Kuan. Ela avisa Laera que ela está em perigo porque a equipe de Soren foi comprada, então Laera precisa partir com Kessler imediatamente. Laera corre para sua casa e encontra a equipe brincando com Kessler. Eles informam que consertaram a nave e podem ir procurar Soren juntos, mas Laera os recusa e os faz sair. Mais tarde, Laera, Kuan e Kessler se esgueiram e esperam por um grande grupo de pessoas entrar na área de embarque para se esconderem entre a multidão. Eles conseguem entrar na nave de Soren e decolam, mas a antiga equipe de Soren vê isso e fecha o portão. Desesperada para salvar seu filho, Laera entrega seu colar a Kuan para comprar passagens e faz ela prometer tirar Kessler de lá. Então ela desce da nave e ataca a equipe de Soren. Infelizmente, ela é rapidamente dominada e capturada. Em seguida, a equipe interroga Laera, enquanto um som estranho de batidas é ouvido ao fundo. A equipe está cansada de ser pobre enquanto a família de Soren vive bem, então eles querem o dinheiro. Mas Laera genuinamente não sabe do que eles estão falando e acha que estão sendo manipulados. Enquanto alguns membros da equipe vão investigar a origem do som, outros jogam Laera em uma câmara de ar para fazê-la falar, mas ela não pode dizer a localização de algo que não existe e acaba desmaiando. Quando Laera acorda, ela encontra Kuan com uma faca ensanguentada na mão, revelando que ela havia feito o barulho para atrair os outros e matá-los. O último membro da equipe tenta emboscá-las, mas Kuan rapidamente a mata também. Algum tempo depois, Akerson vai se despedir de Halsey, que decide contar a Akerson todos os detalhes de como sua irmã Julia morreu porque seu corpo não aguentou as modificações de Spartan. Akerson, abalado, sai sem dizer uma palavra, mas retorna um segundo depois para deixar Soren com ela no holograma. Enquanto isso, Jon encontra Margaret e conta a ela o que está acontecendo. Ele quer alertar a todos sobre a chegada do Covenant, mas Margaret pede que ele fique quieto por enquanto e siga as ordens. Jon percebe que ela nunca realmente deixou a organização e sai irritado. Depois, Jon procura por Pérez e a encontra em uma igreja. Pérez admite que também viu a mulher Maki durante a luta e que não tem conseguido dormir desde então porque não consegue tirar o som da cabeça. Então ela entrega a Jon a gravação daquela luta. Não é apenas interferência ou um som, mas algo por baixo. Uma mensagem no idioma do Covenant que ela traduz como uma ameaça de matar todos os humanos. Naquele momento, uma explosão atinge a igreja e logo explosões ocorrem por toda a cidade. As pessoas começam a entrar em pânico e correm pelas ruas, enquanto casas são incendiadas e a morte cobre cada canto. Pérez corre para sua casa, mas Jon a impede justamente a tempo antes que ela também
também seja queimada, e ele aponta que sua família se foi. Enquanto Pérez tem um colapso, um soldado do Covenant ataca pessoas usando camuflagem ativa, mas John consegue vê-lo e derruba o alienígena por uma janela. Uma luta se segue e, após mostrar muita força e habilidade, John consegue quebrar o pescoço da criatura. Enquanto a energia sai na colônia, a sala com Halsey e Soren perde o holograma, revelando que estão dentro de uma cela. Como os alarmes estão desativados, eles saem para investigar e percebem que estão na sede, o que significa que Halsey conhece o caminho e os guia. Eventualmente, eles encontram um grupo de soldados mortos por plasma e pegam suas armas. Então, eles tomam outro corredor e encontram a sala com Cortana, que lhes diz para correr. Assim, de repente, Cortana desaparece porque Mac a pega e se afasta enquanto envia um alienígena para atacar. Então, Halsey e Soren têm que fugir rapidamente. De volta a John e Pérez, eles correm pela cidade e observam como o Covenant destrói tudo ao redor. Então, eles têm que desviar de muitos tiros e explosões por onde passam. No céu, eles também podem ver naves evacuando pessoas da sede. Na sequência, os dois encontram Reese e outros soldados, fazendo o possível para contra-atacar. Então, a dupla pega algumas armas e se junta a eles. O grupo perdeu a comunicação com a sede, então John os convence a fazer um plano para avançar e voltar para a base. Após matar vários alienígenas sobre um muro que estavam, o grupo se esgueira para dentro de um prédio, onde são cercados por um bando de alienígenas. Mas depois de mostrar o que os Spartans são capazes, eles conseguem abatê-los, mas perdem alguns soldados no processo. John quebra uma janela para que possam pular para fora e Reese para um momento para lamentar por um amigo perdido. Assim, ela lança uma granada no corredor para finalizar o alienígena restante. Naquele momento, um alienígena maior, conhecido como Wraith, aparece. Seu amigo, sabendo da perda de seu companheiro, decide se juntar a ele e se voluntaria para correr em direção ao Wraith com alguns explosivos. A criatura é abatida e agora John, Pérez e Reese podem continuar. Logo, o trio chega à sede, onde dezenas de soldados estão sendo tratados por ferimentos. John e Reese querem se equipar, mas descobrem que Ackerson partiu com toda a armadura Spartan. Kai também não está por perto, o que é estranho. John vai confrontar Case, que explica que a derrota da equipe Cobalt deixou um ponto cego que permitiu o desembarque do Covenant no planeta. A decisão foi tomada para deixar Reach cair, então todo o pessoal importante e as frotas foram embora, e o Covenant está atacando todas as estações de energia. Case ainda quer lutar, mas a prioridade deve ser a evacuação. Então ele mostra a John um plano para prosseguir. Então, após um discurso motivador de Case, tanto para animar os soldados quanto os Spartans e o próprio Master Chief, a maioria dos soldados sai para continuar a evacuação, enquanto outros se juntam a John e seus colegas Spartans Reese e Vanak para fazer uma resistência na ponte. Na sede, Case é encontrado por Soren e Halsey e ele concorda em levá-los ao transporte de evacuação. Halsey informa a Case que Mac está viva e tem Cortana. Enquanto os soldados na ponte abrem fogo contra os alienígenas que se aproximam, o grupo de Case chega ao hangar. Soren ouve um barulho estranho e de repente um grupo de alienígenas de elite ataca, causando caos e morte. Case pede ajuda à equipe da ponte, mas eles também estão ocupados. Os soldados normais dizem aos três Spartans para protegerem os civis, porque eles podem segurar a ponte enquanto isso. No hangar, os poucos soldados lá estão fazendo o possível para defender as naves. Os civis estão todos a bordo, mas as linhas de combustível ainda estão conectadas, então Case tem que sair do transporte para desconectá-las. Ele consegue apertar o botão e desconecta o cabo do gás, espalhando combustível no chão. Então ele é cercado por alienígenas. Então Case diz a Pérez para pilotar a nave e partir sem ele. Enquanto a nave decola, Case acende seu cachimbo e causa uma enorme explosão que derruba todos os alienígenas no hangar. Halsey, Soren, os Spartans e a maioria dos soldados conseguem se esconder atrás do portão a tempo e sobrevivem à explosão. O grupo observa a cidade em chamas, mas naquele momento outra explosão inicia outra luta. Não importa quanto atirem, os alienígenas continuam vindo e John entra na luta para enfrentar o Arbiter corpo a corpo. Ele consegue roubar uma espada de plasma apenas para ser rapidamente abatido. O Arbiter é orgulhoso e corta a cabeça de um alienígena por salvá-lo na luta. E quando o
o Arbiter está prestes a finalizá-lo, Makee aparece para impedi-lo. Vanak tenta usar a distração para atacar os alienígenas por trás, mas o Arbiter é rápido e o mata primeiro com um dardo explosivo cravando em seu peito. Makee parte com o Arbiter enquanto a equipe de John lamenta as perdas importantes que tiveram nessa batalha. Após muito tiroteio, as coisas de repente ficam silenciosas e um alienígena perigoso cai pelo teto. Os soldados trabalham juntos e atiram ao mesmo tempo, cercando-o com fogo até que o inimigo caia. Então, uma nave aparece perto do buraco na parede. É Laera que abre a porta para eles, enquanto os soldados correm para dentro. Quan usa uma metralhadora para atirar nos alienígenas que continuam chegando. No entanto, Reese se recusa a deixar Vanak para trás e corre para o fumo. Segundos depois, ela volta com o corpo de Vanak nos ombros. Infelizmente, um alienígena ainda consegue atingi-la nas costas e ela cai. Então Quan e Laera correm para arrastar seu corpo para dentro. A nave decola enquanto John observa a cidade cair antes de desmaiar. Halsey corre ao seu lado enquanto John tem um flashback do tempo em que quase morreu 6 meses atrás. Cortana implorou a Margaret para salvar John e Margaret concordou desde que Cortana fizesse algo em troca. Em outra nave, Makee observa o planeta Reach queimar antes de dizer ao Arbiter que ela precisa acessar Cortana para encontrar a localização de Halo. Após muitas tentativas fracassadas, Cortana finalmente aparece na frente de Makee, mas se recusa a compartilhar qualquer informação sobre John. Makee fica irritada e ameaça Cortana, mas ela simplesmente desaparece. Quando John desperta, ele vê que Reese foi intubada. Halsey informa que Reese precisará de uma cirurgia para sobreviver, mas ela não possui os instrumentos necessários para realizá-la ali. Ela também revela que John acordou de um coma de 2 dias e ainda não conseguiram contato com outras equipes ou naves. Desesperado, John quer voltar para procurar sobreviventes, mas Halsey diz que não há nenhum. Então John desmaia devido a uma febre e dorme por mais 3 dias. Eles ainda não conseguem fazer contato com ninguém, então por enquanto a nave pousa em um posto de mineração chamado Aléria. Halsey leva Reese para um hospital para realizar a cirurgia, e enquanto isso Soren e Laera procuram por seu filho, que supostamente está escondido neste planeta. O casal entra em uma loja e paga ao atendente por informações sobre o filho. Depois eles pegam um caminhão para ir ao endereço correto e, como forma de lamentar suas perdas, Laera tira sua peruca e a joga fora. Eventualmente, Laera e Soren chegam a uma fábrica e encontram uma casa dentro dela. As mulheres que abrem a porta se recusam a devolver o menino, dizendo que agora ele é delas. Laera fica furiosa, então Soren a arrasta para fora e pede que deixe as negociações com ele. Enquanto Soren oferece um discurso comovente para as mulheres, Laera ouve um barulho e segue até encontrar um menino com um capacete. No entanto, ao removê-lo, ela descobre que não é Kessler. O menino diz que viu Kessler no navio e que ele foi levado. Assim, momentos depois, Reese acorda da cirurgia. Halsey explica que fez tudo o que pôde, mas os danos são significativos e ela não será a mesma soldado de antes. Enquanto isso, Quan arrasta o corpo de Vanak morro acima e cava uma cova para ele. De repente, ela é cercada por um grupo de pessoas em mantos vermelhos. John não entende o luto e diz a Quan para colocar Vanak no céu. Logo, Reese e Halsey se juntam a eles e, após trocarem algumas palavras, John é quem acende o fogo no corpo de Vanak. Enquanto observa as chamas, Quan ouve uma voz dizendo para se juntar a eles. De repente, a mãe anciã aparece na frente dela e todos os outros desaparecem, fazendo-a perceber que está em um plano espiritual. A mãe explica que fala por todos os planetas e repreende Quan por esquecer de onde vem. Ela diz que o monstro está próximo e implora por ajuda de Quan, chamando-a de protetora. Após ver uma visão misteriosa, Quan volta ao funeral. De volta a Makee, ela está chocada ao ver que estão retornando à sede do Covenant e exige respostas. Então o Arbiter explica que a frota foi chamada de volta porque seus superiores consideram a missão um fracasso. Um argumento começa entre o Arbiter e Makee, que explica que são eles que têm o poder necessário e não os sacerdotes. O Arbiter acha que ela está tentando manipulá-lo, mas nesse momento Cortana exibe uma imagem do Halo. Makee usa isso para fazer o Arbiter pensar que ele está causando isso,
treinamento, porque é o destino dele, assim como o dela. Convencido, o Arbiter desvia a nave. No dia seguinte, Laera volta à loja e cobre um bastão com arame farpado para ameaçar o atendente, até que ele confesse a verdade. Foi a UNSC quem levou Kessler. Enquanto isso, Reese precisa se locomover com uma bengala e sente dor contínua. Então ela informa a John que ficará naquele planeta porque sua luta acabou. Em um centro de treinamento no planeta Onyx, Ackerson observa Kai colocar sua armadura de Spartan e se reunir com milhares de soldados que a aceitam como sua líder. Ele manipulou com sucesso ela ao fazer com que pensasse que todos os outros Spartans estão mortos. Um desses soldados é Pérez, que se junta a uma equipe menor em uma missão para derrubar uma nave Covenant implantando um vírus. O grupo salta de uma nave e os Covenant imediatamente abrem fogo contra eles, derrubando alguns soldados. Os combatentes restantes conseguem entrar e uma intensa batalha ocorre à medida que mais e mais soldados são abatidos pelo inimigo. Pérez consegue correr o suficiente para chegar ao console, mas quando está prestes a injetar o vírus, ela também é atingida e acorda em uma cadeira, revelando que isso foi uma simulação de treinamento conduzida por Kai. Ela repreende o grupo por não trabalhar em equipe e os coloca na simulação novamente. Pérez não segue as ordens porque acha que seguir o mesmo plano fará com que falhem novamente. E Kai acha que ela está agindo em subordinação, mas desta vez eles conseguem concluir a missão. E Kai percebe que agir como os Spartans significa sacrificar os companheiros. Já John diz ao casal para irem encontrar seu filho, enquanto ele sai para lutar contra os soldados que patrulham a área. Ele os derrota todos em segundos, sem muito esforço, pois ainda é um soldado de elite. No entanto, logo chega um exército maior e o prende. Enquanto isso, Quan vê a mãe anciã guiando-a. Então ela segue com Hensley atrás dela. Eventualmente, eles encontram um laboratório onde a antiga equipe de Hensley secretamente continua sua pesquisa. Em uma estrutura misteriosa, eles encontraram uma fita de DNA que era uma mistura de humano e Covenant. Quando Quan toca na estrutura, uma pequena gema começa a brilhar. Ela a retira e um mapa estelar aparece diante deles. Conforme ela move a gema, ela ativa os segredos do mapa e abre a estrutura, revelando uma ponte de luz que os leva a um antigo laboratório. Eles encontram os restos de um cientista que parece quase humano. Ao tocar nele para pegar uma pequena caixa, o prédio começa a tremer. O grupo foge e alcança o outro lado justo antes da ponte de luz desaparecer, avistando no abismo uma enorme cidade alienígena. Enquanto isso, um sacerdote encontra o Arbiter e Makee, com a intenção de matá-los por desobedecerem às ordens. O Arbiter consegue chantagear o sacerdote e fazê-lo ir embora, mas exige que Makee resolva as coisas em breve. E Makee jura que pode controlar os Keystone. Mas assim que o Arbiter sai da sala, Cortana aparece e diz que sabe que Makee está mentindo. Revela-se que Makee precisa estar com John para alcançar o Halo. Cortana oferece sua ajuda a Makee, mas em troca pede para ser conectada ao sistema da nave. Ela desconfia, mas como não tem escolha, aceita. Já no centro de treinamento, os soldados levam John para uma cela para acorrentá-lo. Ele rapidamente se defende e derruba todos em segundos. Tudo é gravado pelas câmeras de segurança e Ackerson mostra a Kai alegando que John trabalha para o Covenant e quer roubar o Keystone. John sai da cela e se esgueira até encontrar uma sala de computadores, onde é confrontado por Kai. Ele tenta explicar que Ackerson a manipulou, mas Kai não acredita nele e começa a lutar. Eles são Spartans, mas Kai tem sua armadura e John não. John tenta dizer que são como irmãos e cresceram juntos, mas Kai está obedecendo ordens, então ela o domina e o espanca sem piedade, deixando seu corpo sangrando no chão antes de sair da sala. Nesse momento, os computadores da instalação começam a falhar à medida que Cortana toma o controle. Ela diz a John que está com o Covenant e que ele precisa encontrar o Keystone. Em seguida, Cortana aparece ao lado de Margaret para uma atualização. Margaret a lembra do acordo. Cortana deve ficar com o Covenant e continuar espionando Makee. Enquanto isso, Kai confronta Ackerson por manipular a simulação de treinamento. Ele tenta outro discurso manipulador. Na nave de Makee, o sacerdote descobre a transmissão enviada por Cortana e ordena que o Arbiter mate Makee. No entanto, o Arbiter se recusa a obedecer e acaba lutando contra os guardas do sacerdote. Enquanto o caos irrompe na nave, Makee percebe
percebe que a sua pedra angular está brilhando e se arrasta até ele. Ao mesmo tempo, John encontra a pedra angular da instalação e ambos tocam os artefatos. As consciências de John e Make aparecem em Halo, e John pede a Make para não ajudar o Covenant, porque eles erradicarão a humanidade. No entanto, Make não quer que o Covenant nem os humanos controlem o Halo. Ela quer que John se junte a ela lá e construa um novo mundo juntos após destruir ambas as raças. Naquele momento, soldados de ambos os lados ameaçam atacá-los. Então, eles soltam os artefatos e a onda de choque resultante empurra todos para longe. O Arbiter continua a lutar contra os guardas, enquanto Maki agarra Cortana e foge. O sacerdote a persegue, então Cortana aparece diante dele para distraí-lo. Maki aproveita a chance para esfaqueá-lo por trás. Cortana confirma que, graças à conversa de Make com John, ela encontrou a localização do Halo no mapa. Depois disso, Make agradece ao Arbiter por defendê-la, colocando o símbolo dele em seu peito. No centro de treinamento, os técnicos rastreiam a transmissão de Cortana até a frota Covenant, e Margaret ordena que Ackerson prepare os soldados para um ataque. Enquanto isso, um grupo de soldados cerca John, mas eles se recusam a seguir as ordens de seu general e vão embora. A general fica furiosa, mas antes que ela possa agir, Kai a nocauteia por trás. Momentos depois, os soldados que foram atrás do Covenant são completamente dizimados. Margaret decide enviar outra equipe. Ackerson protesta, já que estão desperdiçando recursos, mas Margaret diz que está disposta a sacrificar todo o seu exército para impedir que o Covenant chegue ao Halo. Enquanto isso, Soren e Laera seguem as instruções que Wesley deu a Laera, mas quando Soren vê onde estão, ele rapidamente arrasta sua esposa para longe. Acontece que este era a arena onde jogavam crianças para treiná-las para serem Spartans, e Soren lembra que Kessler sempre quis ser um. No entanto, Laera se recusa a ir embora porque não quer que seu filho se torne um assassino desalmado. Quando um grupo de crianças aparece na arena para um treinamento brutal, Soren entra na luta contra os soldados que se aproximam. Infelizmente, enquanto ele está lutando, os soldados aproveitam a chance para capturar Kessler e Laera e fogem. Logo, John encontra Ackerson e começa a estrangulá-lo, até que Ackerson revela onde está guardada a armadura de John. A caminho da saída, Ackerson revela que Margaret é uma mentirosa e que o vírus que a frota usará no Covenant é mais perigoso do que eles imaginavam. Uma vez ativado, ele queimará tudo em um raio de 1 milhão de milhas, incluindo Covenant e humanos. Após John e Kai vestirem suas armaduras, John exige que Ackerson confronte Margaret. Ackerson faz isso, mas Margaret apenas ordena que seus guardas o prendam. Esta distração é suficiente para John roubar uma nave e voar em direção ao Halo. Antes de partir, ele fala com toda a base pelo sistema de comunicação para confirmar que está vivo, enquanto Kai lidera os soldados na missão. De repente, John é envolvido por escuridão e uma voz misteriosa o informa sobre algo sombrio e sinistro em uma instalação distante. No laboratório subterrâneo, a equipe abre a caixa e descobre que há esporos ativos nela. Logo, uma assistente de laboratório começa a se sentir mal e ataca um colega, esfaqueando-o no pescoço. Os outros cientistas têm que contê-la para impedir mais ataques. Enquanto isso, Quan se reúne com Soren na nave, onde ele está reunindo armas para salvar sua família. Quando a equipe de Kai chega à localização da frota Covenant, uma explosão atinge sua nave e os lança no espaço. Após algum tempo flutuando desesperadamente, eles conseguem controlar os trajes e formar uma equipe para pousar em uma nave Covenant. A equipe consegue entrar, mas mal tem tempo de explorar antes de serem atacados pelo inimigo. Eles fazem o possível para se defender, mas os alienígenas continuam chegando, e eles estão ficando sem munição. Kai pede reforços, mas Margaret se recusa a enviar ajuda porque quer priorizar o Halo. Maki vê que estão sendo cercados por humanos e pede ajuda a Cortana, mas a IA se recusa, então Make destrói o dispositivo para apagá-la. Sentindo-se culpado, John decide salvar a equipe
de Kai em vez de ir para o Halo. Kai e Pérez se separam do grupo e tentam contra-atacar com as próprias armas dos alienígenas, mas ainda estão cercados. Quando pensam que tudo está perdido, John aparece e começa a matar alienígenas com habilidades de combate impressionantes. Depois que todos os inimigos são derrotados, John carrega Pérez ferida, mas Kai fica para trás para terminar a missão. Na prisão da instalação, Kessler, Ackerson e Laera notam a assistente de laboratório louca em outra cela, mas não veem o inseto sinistro saindo dela. Mais tarde, quando Quan e Soren chegam, descobrem que todos os guardas estão paralisados. Nas celas, Laera grita porque o corpo da assistente de laboratório está mutando e se estende pelas barras com um braço sinistro. Por sorte, Ackerson está armado e imediatamente a abate, mas outros prisioneiros também estão mutando. Soren e Quan ouvem os gritos e os seguem, chegando a tempo de abater os monstros e resgatar a família de Soren e Ackerson. De volta a John, ele deixa Pérez com a unidade de saúde e sai enquanto ainda ouve a voz estranha em sua cabeça. Ele chega à nave principal do Covenant e não encontra Mac, mas o dispositivo de Cortana está destruído no chão. De repente, Cortana fala, revelando que se integrou ao sistema da nave. Ela avisa John que é tarde demais porque a nave está em rota de colisão. Sem hesitar, John destrói o console da nave e se integra à IA. A nave cai, mas John acorda ileso dentro do Halo. Após pegar uma lâmina de plasma, John vai em busca de Mac. Ao mesmo tempo, Kai provoca uma colisão de uma nave Covenant contra um porta-aviões de assalto alienígena. E isso dá aos humanos vantagem na batalha, mas também deixa Kai vagando no espaço. Na instalação, Margaret ordena que os soldados tragam Halsey. Margaret quer que ela convença John à razão, mas Halsey se recusa a ajudar. Subitamente, os técnicos começam a atacar uns aos outros, indicando que Halsey trouxe o esporo consigo. A tripulação começa a mutar e mostra partes alienígenas sinistras. Halsey sai da sala e tranca a porta, deixando Margaret presa no caos. Ela volta ao laboratório e, enquanto examina a pesquisa, de repente congela. Uma marca em seu pescoço mostra que ela também está infectada. Os outros cientistas a colocam em uma câmara criogênica para interromper a infecção até que possam encontrar uma cura. Conforme Ackerson lidera o grupo para fora da prisão, eles são cercados por mais mutantes, então abrem fogo para se defenderem. Quan está cercada e fecha os olhos esperando pelo fim, mas em vez disso, a mãe anciã aparece e diz a ela que só Quan pode salvar a todos. Graças ao poder da mãe anciã, que congela os mutantes desde suas células, Quan consegue escapar e se reunir com os outros para fugir. Assim que todos estão fora, Laera fecha a porta enquanto ainda está dentro, porque também está infectada. Momentos depois, John encontra Make e o Arbiter. Os guerreiros finalmente podem terminar seu duelo e uma luta feroz começa. Ambos usam toda a sua força, e Arbiter se mostra superior e mais forte. Mas John mostra porque é o Master Chief, e sem desistir, ainda está de pé. Então, depois de outra luta de habilidades, John derruba o Arbiter, que conta a Make sobre o futuro da raça alienígena, e John o mata com a lâmina de plasma. Então, Make abre a porta de um edifício antigo e novamente oferece a John trabalhar juntos, mas ele recusa. De repente, uma série de estruturas surgem da superfície do Halo, ao mesmo tempo que a frota humana entra na atmosfera do Halo. Então, Make entra no edifício e John a segue, finalmente encontrando uma máquina com a voz que ele vinha ouvindo em sua cabeça. Terminando assim a segunda temporada de Halo, série de ficção científica e ação de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!